Glória a Deus. Meus queridos irmãos, em nome do Senhor, os convido a todos a colocar em pé em nome de Jesus. E assim fazemos menção da leitura da palavra do Senhor. A leitura se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 45 ao de número 51. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 45 ao verso 41. Bendito o nome santo do Senhor. São poucos versos. Nós vamos então todos ler juntos para a glória do Senhor. Todos encontraram, meus queridos irmãos e irmãs? Bendito o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 45 ao 51. Glória a Deus. Saudamos nosso querido pastor Silas, que diante de uma emergência não pôde comparecer. Que o Senhor continue abençoando poderosamente, que tudo vá bem para a glória do Senhor. E os irmãos que estão em seus lares também sejam enriquecidos na graça e no poder do Senhor. Que Deus nesta noite possa manifestar poderosamente a sua graça, o seu poder sobre todos, em nome de Jesus. Muito bem, amada igreja, assim nos diz a gloriosa palavra do Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? O Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, irmãs de fé em Cristo, bom é estar na presença do Senhor. Eu confesso aos irmãos que a leitura que assim efetuamos em Mateus capítulo 24, em específico o verso 45 ao 51, é uma leitura que ela transmite a nós um sentimento de grande advertência, um sentimento de reflexão em nós, naquilo que ela procura trazer para nós, pois traz dentro dela tanto incentivo, tanto reconhecimento do que somos e o que temos em nossas mãos, porém nos traz uma grande graça na responsabilidade. E toda vez que faço menção, o Senhor me conduz à leitura dessa passagem, sempre o que me dá entonação nesse verso 45, em que o Senhor pergunta assim, é uma pergunta do Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Há uma outra versão que diz de uma maneira muito interessante. Esta versão é a chamada versão Ara, e ela diz de uma maneira um pouco mais acentuada, entretanto, traz o mesmo sentido de verdade. Ela diz assim, nessa versão Ara, que também é que nós costumeiramente lemos na igreja do Senhor. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos,
para dar-lhes o sustento a seu tempo. Na primeira leitura, dá a menção de que o sustento vem do Senhor, como de fato o sustento vem do Senhor em todos os sentidos e aspectos da nossa vida cristã. Entretanto, nessa leitura que fizemos em Ara, ele diz assim, daquele que foi constituído como servo, e que junto com os seus conservos, dos quais o Senhor colocou este servo a cuidar deles, o encontrará sim, para dar-lhes o sustento. Meus irmãos e irmãs de fé em Cristo, nós estamos na presença do Senhor por graça e misericórdia. Toda vez que o Senhor me traz lembrança, algumas coisas que ocorreram em minha vida, e cada vez que me vem em lembrança o testemunho de muitos irmãos e irmãs de fé em Cristo, de como o Senhor trouxe ao Evangelho, de como o Senhor se manifestou a cada um de nós na sua verdade, com graça e misericórdia. E a gente entende, a gente compreende que aonde a gente está, a gente não merecia. Mas Deus, meu Deus, por sua graça e misericórdia, nos deu essa oportunidade. Então, toda vez que eu vejo, cada vez que eu estou na igreja, cada vez que eu estou em minha casa e vejo essa graça de ter sido chamado pelo Senhor, eu começo a chorar. Eu começo a me alegrar tanto. E começo a pensar, meu Deus, se não fosse a tua misericórdia, naquele dia quando fui atropelado, eu onde estaria? Se não fosse a tua misericórdia, naquele dia quando eu quase me afoguei, aonde estaria? Se não fosse a tua misericórdia, aquele dia que eu fiquei quase 2 dias com amnésia por uma pancada na cabeça, aonde estaria? Mas Deus, por sua graça e misericórdia, nos deu esta riqueza de oportunidade, de conhecê-lo, de estar diante de sua santa presença, por sua graça e misericórdia. Quando Samuel, usado pelo Senhor, falando ao povo de Israel, logo após o povo de Israel ter escolhido a Saul e tendo exigido de Samuel para que falasse ao Senhor, para que trouxesse a eles um rei. E o povo, por clamar um rei, trazia um sentimento dentro de si, que era um sentimento de querer ter liberdade de fazer o que quisesse, de ter liberdade de estar onde quisesse, de ter liberdade de poder ser parecido com os demais povos, com as demais nações que têm os seus reis. Nós somos um povo diferenciado. Nós somos um povo muito diferenciado. Não fazendo acepção de ninguém, mas nós somos um povo diferenciado. Um povo escolhido por Deus para as boas obras. Um povo remido por Deus para a santificação e a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um povo diferenciado, pois tem em si, sobre si, o próprio nome de Deus. E quando o Senhor trouxe isto a Samuel, dizendo que assim eles estavam fazendo, não por rejeitar a Samuel, mas por rejeitar ao próprio Deus. Quando o povo caiu em si, o povo chegou até Samuel e falou assim: Samuel, fala com este Deus, fala com o teu Deus, pois temos pecado grandemente diante de Deus. Mas Deus é um Deus que fala ao coração, que fala à alma, mesmo diante do erro do homem, sempre procura trazer uma palavra de compreensão, de condição de arrependimento ao homem, de fazê-lo voltar à realidade de que ele precisa intensamente de Deus plenamente. Nós dependemos de Deus. A nossa vida é estar com Deus. A nossa alegria é alegrar o coração de Deus. A nossa força é a alegria do Senhor.
Ou melhor dizendo, a alegria do Senhor, a nossa força é, na verdade. E quando ele ouviu isto, Samuel, usado por Deus, deu uma palavra assim, que se encontra lá em Samuel capítulo 12, do verso 19 ao 20, até o 24. Ele disse assim, reconhecendo que de fato o povo errou. Porque muitas vezes nós queremos liberdade para alguma coisa, mas a pergunta é, liberdade para o quê? Liberdade para fazer o quê? Liberdade para estar aonde? Se em Deus temos plena liberdade do poder do pecado. A liberdade de uma consciência tranquila, de uma decisão de vida com Ele, de ter em nós a esperança de vida, na certeza que a nossa vida não termina aqui, mesmo fechando nossos olhos na face dessa terra, mas temos uma esperança de vida eterna com o Senhor, assim aguardamos essa esperança nele, pelo poder do seu santo nome, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele disse assim, no verso de número 22, pois o Senhor, Samuel falando ao povo, por causa do seu grande amor, não desamparará o seu povo. E ele continuou dizendo por que não iria desamparar a este povo. Porque aprove ao Senhor fazer-vos seu povo. Oh, irmãos, alegrou a Deus te fazer povo dele. Alegrou a Deus nos fazer povo seu. Foi do coração de Deus que saiu essa decisão. Eu lhes farei o meu povo e eu lhes serei o seu Deus. É graça e misericórdia do Senhor. E quando ele disse isto ao povo, ele lançou uma proposta ao povo de Israel. E a proposta ao povo de Israel foi esta. No entanto, no verso número 20, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Nós temos a alegria da liberdade em Cristo, temos a alegria da liberdade do efeito, das consequências do pecado, mas a nossa vida, ela precisa ser regida pelo poder da palavra do Senhor. Na leitura que fizemos oficial, muitos colocam essa leitura somente para líderes e pastores. É verdade, ela tem a sua aplicabilidade a ela. Mas ela é também apresentada aos que têm a responsabilidade sacerdotal. Sendo assim, então, ela é voltada para todos nós. A igreja como um todo, diante de uma palavra como esta, numa plena responsabilidade, a de servir ao Senhor voluntariamente. Nesses últimos dias, Deus tem falado muito aos nossos corações. É claro que, na normalidade dos dias que ocorreram, ficam muitas questões em nós, muitas perguntas. E muitas indagações de muitas coisas, é verdade. Mas o que é o mais importante de tudo isto, ainda que com muitas dores e tristeza, temos atravessado todo esse momento, mas na alegria de por ele ser preservado, a pergunta que temos que fazer a nós mesmos é: como vou estar quando sair dessa situação? Como eu vou estar quando passar toda essa situação? Como estará o meu coração com o Senhor diante desta situação? Nós sabemos que Deus vai voltar. Nós sabemos que Jesus irá voltar e nós almejamos isto. Mas muitas vezes diz assim o texto sagrado que muitas vezes a demora daquilo que esperamos, muitas vezes endurece o nosso coração. Muitas vezes enfraquece a esperança, pois a promessa demorada muitas vezes traz ao coração do homem como que fosse uma perda de esperança.
Mas que Deus traga em nossa memória, igreja, as promessas que Ele fez a nós e à sua igreja. Dentre essas promessas, Ele disse assim, que nós somos dEle, e Ele é o nosso Deus. E que Ele vai voltar para buscar a amada dEle, a sua igreja. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, como tem que ser esse ritmo de vida que eu tenho que ter? Como tem que ser esse caminhar diante de Deus que eu tenho que ter? Pois nele eu vivo, nele eu ando, nele eu posso servi-lo, na sua graça e poder. Como eu tenho que estar com esperança avivada nele. E essa esperança, essa fé, ela é exercitada através de um serviço contínuo para com Deus. Eu vou dormir hoje, mas eu vou dormir como servo. E se Deus permitir acordar amanhã, acordarei como servo. Passarei o dia como servo. Todo o tempo que Deus assim conceder, minha permanência, meu status é esse, servo de Deus, para servir ao Senhor e à sua igreja. Quem, como o Senhor encontrará aos servos que Ele tem separado para servir a sua igreja e a servir os seus conservos, na providência que Deus assim o conceder. Deus te chamou para servir ao Senhor. Deus te chamou para ajudar a igreja do Senhor. Deus te chamou para clamar por esta nação. Deus te chamou para uma batalha que você fala assim, mas eu não tenho problema com isso, mas Deus quer te colocar nisto, porque Ele te revestiu para este momento no poder de Deus, de clamar por esta nação, de clamar pela nossa família, de clamar pelos nossos vizinhos, de clamar pela nossa liderança, de clamar por todas as nações, numa única palavra: Senhor, misericórdia deste povo e desta nação. Precisamos de Ti, Senhor. Mas a cada dia que passa, como está o nosso pensamento? O meu Senhor demora. Mas muitas vezes nós, vendo tudo que acontece, o nosso coração se embrutece cada vez mais. Que é por um sentimento de revolta, por entender esse propósito de Deus. Que é por um sentimento de não entender esse propósito de Deus. Que é por um sentimento de não compreender o que ocorre a cada dia. Porque cada dia que você vê, você ouve que alguma coisa está acontecendo com o homem que é pior do que antes de começar este momento. Nunca nessa história se ouviu tanto nesse último ano. Pedidos de separações, pedidos de divórcios, feminicídio, morte de pais através da mão de seus próprios filhos, morte de filhos recém-nascidos pelas mãos de seus próprios pais. Numa situação que muitas vezes, por não compreender muitos de nós, embrutece o coração. Mas Deus nos diz: você é servo, você é serva, para ajudar os seus conservos, para servir os seus conservos, para servir a igreja de Cristo, para servir ao Senhor, quer diante da brisa, quer diante da tempestade, mas você é servo, na alegria ou na tristeza, você é servo, você é serva, nós somos servos do Deus bendito, aleluia, para a glória dEle. Oh, Deus eterno, que Deus nos ajude a entender a grandeza disto para a glória do Senhor. E nós muitas vezes falamos, muitas vezes queremos refugiar-se desta tremenda responsabilidade. Mas é uma responsabilidade no amor. Você é servo, chamado para servir ao Senhor, para ensinar, testificar e falar do poder da palavra do Senhor. E com tudo isto, Deus nos preparou para esta grande verdade.
E quando a gente começa a ver dos grandes homens separados por Deus, para servir ao Senhor. Essa semana o pastor fez menção de uma palavra em Jeremias. E este homem, de todos os profetas da palavra do Senhor, este homem foi o que mais sofreu. Todo o ministério dele foi em prisões, em lama, em vergonha, em tristeza. Mas em tudo ele serviu ao Senhor com alegria. E quando teve um momento em que ele falou assim, que não queria mais falar nada do Senhor, ele disse assim, que um fogo ardia dentro dele, que ele não conseguia parar de falar da grandeza do Senhor. Que Deus incendeie em nossos corações. Está difícil, é verdade, mas que Ele incendeie em seu coração o amor de testificar desse Senhor, deste amor, desta verdade. De ensinar a alguém que a gente compreende que por algum motivo ou outro se afastou dessa verdade, e nós, sem o pensamento de prejulgar ou trazer juízo sobre ele ou sobre ela, dizer assim, meu amigo, minha amiga, ainda há esperança para você, reergue-se de onde você está, renova sua esperança com o Senhor, e Ele vai te recolocar novamente nessa esperança viva. Você é servo do Senhor, você é serva do Senhor Altíssimo. E quando o Senhor assim começa a nos falar, nos traz a lembrança do chamado de Moisés para servir ao Senhor. Pois no viver com Deus, e no servir a Deus, e servir junto aos conservos, que são nossos irmãos da igreja, os nossos familiares, haverá pontos controversos que vão querer contradizer a nossa fé, nossa esperança, assim como aconteceu com Moisés e Arão. Quando o Senhor, então, separando a Moisés, disse a ele para ir diante de Faraó, Moisés disse que ele não tinha sabedoria alguma, tinha uma boca pesada, uma língua pesada, ou resumindo, sem sabedoria alguma, mesmo sendo ele um dos sábios do Egito. Ele disse assim, olha, mandarão. E não é assim muitas vezes com a gente. A gente fala assim, não, manda a irmã Leandra. Manda a irmã Maculada. Mas é você, aleluia. É você, em nome de Jesus, é você, aleluia. Não tenho sabedoria, mas é você. Não tenho força, é você. Não tenho uma boca com grande eloquência, mas é você, em nome de Jesus. É você que Ele chamou para servir, é você que Ele chamou para servir, é você que Ele chamou para servir. Aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Sharai o condará, Ribi condará. Livres para quê? Para servir ao Senhor. Livres do quê? Do pecado, mas para servir a vida. Aleluia, para a glória do Senhor. Mandarão, Senhor. E Deus respondeu, é verdade. Arão é eloquente. E seu coração, quando ele te vê, ele se alegra com te ver, é verdade. Mas olha, o que você tem na mão, cajado. É o que você tem, um cajado. O que é que você tem? Um coração disposto. O que você tem? Uma alma alegre ao Senhor. O que você tem? Um sopro da vida em ti para o servir. O que você tem? O Espírito Santo da verdade. O que você tem? A palavra viva de um Deus vivo. O que você tem é esse cajado na mão, com essa graça que Ele mesmo concedeu. Eu sou oh, aleluia. Quando chegou o momento da controvérsia, dos contradizentes, que muitas vezes nós nos deparamos com eles, veio o Faraó e seus magos. E diz assim a palavra do Senhor que o Senhor mandou Arão lançar o cajado ao chão. E quando Moisés largou aquele cajado ao chão, ele se transformou numa serpente. E Faraó
como um dos que representa os que querem contradizer a nossa fé, a tua fé, igreja. Também chamou os seus místicos magos. E para o Senhor permitir com que fizesse as mesmas coisas, através de situações escusas. E lançaram também um cajado semelhantemente ao chão, e estes cajados se transformaram em serpentes. Mas nós somos um povo diferente. Nós somos um povo diferente. Chamados para servir, não para a derrota, mas para a vitória. Aleluia. Chamados para adorar um Deus que é sábio e poderoso em toda ciência e conhecimento da verdade. E diz assim o texto sagrado, que a serpente de Arão, a serpente que Moisés havia lançado do seu cajado, se lançou contra as demais serpentes dos magos místicos e devorou aquelas serpentes. Hoje há muitos ensinos nas escolas, que mesmo em offline ou em home office, contradizem a fé cristã. Muitos livros lançados contra a família e a criança e a sua integridade. Muitos intentos que vão contra a fé e a verdade do Senhor. Mas o cajado de Deus irá devorar tudo isto. O poder da palavra do Senhor devorará todas essas mentiras e prevalecerá o poder da verdade do Senhor, o poder do Evangelho do Senhor, o poder de um Deus que constituiu a nós nesta terra para sermos servos fiéis ao seu santo e glorioso nome, chamados para servir. Chamados para servir. Não há graça maior do que esta nessa responsabilidade de estar servindo ao Senhor para a glória do seu santo e eterno nome. Esta é a pergunta. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa? Oh, Senhor da glória, bendito Deus e eterno Senhor. E quando Deus falava ao meu coração, dentro desse texto, que eu vos confesso, que meu joelho tremeu muito, porque a gente olha e fala assim, Senhor, o momento é de trazer uma palavra que arrebate ao homem e à mulher numa esperança de vida, de que tudo vai passar e melhorar, que tudo vai chegar numa situação melhor, é verdade, mas Deus nos chama a dizer uma realidade que para tudo estar melhor para nós, é só servindo. Para tudo estar melhor para nós, é só estando na presença dEle. Para tudo estar melhor para nós, para nossa família, nosso lar, nossos entes queridos, conhecidos, nossos vizinhos, é estar na presença dEle. A nossa nação precisa melhorar, é verdade, mas nós estando na presença dEle. É promessa dEle, sarar esta terra, quando o seu povo clamar a Ele, bendito é o nome santo do Senhor. Uma leitura, meu irmão, minha irmã de fé em Cristo, que o Senhor muito falou em relação a essa palavra, está em Eclesiastes, capítulo número 9, e o verso 10, já indo para o final dessa ministração, uma palavra que nos adverte, que o nosso Senhor vem, o nosso Senhor voltará, para cobrar de nós, o que Ele colocou em nossas mãos para fazer, para receber dEle a recompensa, daquilo que Ele determinou nós fazermos, e o fizemos com amor e gratidão a Ele. Entretanto, também será de grande cobrança aos que sabem conscientemente que por Ele é chamado para o servir e não se dispõe a servi-lo. Chamado para servir a igreja e não se dispõe a servir a igreja. Chamado para servir esta humanidade carente e não se dispõe a servir essa humanidade carente. Assim como uns destes esconderam o seu talento, muitas vezes nós assim fazemos nossa vida cristã, mas Deus quer nos ajudar e nos capacitar novamente a tirar deste fundo escondido aquilo que o Senhor nos capacitou para fazer. Deus te revestiu com poder e graça para ser servo dEle, porque o nosso tempo neste mundo presente é curto, é por muito pouco tempo. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, o que o Senhor nos fala.
Diz assim o texto: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Meu Deus, meu Pai, Senhor da glória, eu não tenho força, eu não sou capaz, mas Ele diz, faze-o conforme as tuas forças. Oh Deus eterno, porque haverá um momento, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, somente a graça e a misericórdia do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs de fé em Cristo, para que naquele dia ouçamos assim do Senhor: bom e servo fiel. Oh, aleluia! Bom servo fiel. Entra para o gozo do seu Senhor, para a glória de Deus. Encerro então essa ministração trazendo uma referência que se encontra em Apocalipse, versículo 21, versículo 4 ao 7. Irei fazer menção somente do versículo 6 e o 7 para encerrarmos. Diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ele diz ainda no verso 7, o vencedor herdará estas coisas que eu lhe serei Deus e ele me será filho. Eu peço que os irmãos se coloquem de pés em nome do Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Quando Deus, usando a Paulo, e essa referência se encontra lá em Atos, capítulo número 18, quando os irmãos estiverem em seus lares, leiam. Porque muitas vezes, irmãos, irmãs de fé em Cristo, nós nos achamos altamente autossuficientes. E muitas vezes, pelo nosso muito ler e conhecer, de ouvir e cantar, achamos que não dependemos de mais ninguém para aprender, para ser e para estar. Mas na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, não há nenhum aquele que possa dizer que é plenamente independente, pois todos nós dependemos uns dos outros. Porque muitas vezes nós nos estribamos em nós mesmos, e muitas vezes aquilo que deveria ser como precisão em nossa vida, como exatidão em nossa vida, muitas vezes se coloca contra a gente. Porque a gente começa a pensar que Deus é desta forma, e muitas vezes Deus não é dessa forma. Começamos a pensar que Deus quer desta maneira, e nem sempre é desta maneira. Por mais belo que nós possamos aplicar ou apresentar, mas a melhor forma é segundo a palavra do Senhor, como Ele assim nos diz. E quando diz ali o texto em Atos 18, havia um homem chamado Apolo, um homem eloquente, sábio, que apresentava a palavra do Senhor com precisão. E tendo ele somente o batismo, o conhecimento do batismo de João Batista. E um dia ele pregando no templo, pois ele achava-se tão sábio de si mesmo, que não precisaria ninguém instruí-lo. Eu posso me achar sábio bastante para dizer assim que a irmã Leandra não precisa me instruir, ou quando ela vai pregar, me dou ao luxo de me levantar e sair e não ouvir a ministração dela. Eu posso me achar sábio bastante de ver que a oportunidade será da Imaculada e eu me levantar e sair para não ouvir a ministração dela. Mas eu preciso ouvir a tua ministração que Deus quer te usar, porque é servo, serva do Senhor. E estando no templo, um casal um homem chamado Áquila e a sua esposa Priscila, ouvindo Apolo pregar,
Aquele que era sábio, entendido, que estava ensinando com precisão e eloquência. Falaram assim, opa, alguma coisa aí não está completo aí. Nós vamos chamar Apolo e vamos conversar com ele. Chamaram Apolo de lado e falaram assim, e explicaram para ele, com exatidão precisa, o que era o Evangelho de Cristo. Assim, nós dependemos uns dos outros, como testemunho desse casal que ajudou Paulo, ajudou Apolo e muitos outros apóstolos e discípulos. Deus quer também te usar para instruir, para ensinar, para orar, para clamar, para interceder com graça e poder no Espírito Santo do Senhor. Seja servo, seja serva, seja servo, seja serva, sejamos filhos de Deus para a glória do Senhor. Pai bendito, com muito temor e tremor, a tua palavra foi ministrada nesta noite. Numa precisão que somente o teu Espírito Santo para trazer esta compreensão de exatidão na tua graça e poder a cada coração. Numa graça e misericórdia de ter sido por ti constituído como servos e servas, para assim te servir, Senhor amado, na tua igreja, para assim te servir, Senhor amado, no tempo presente, para assim, Senhor, te servir juntamente com os nossos conservos. Pai, declaramos que dependemos uns dos outros, sim, é verdade. Declaramos que dependemos de Ti, sim, é verdade. Nos perdoa quando muitas vezes o nosso coração disse não ao Teu chamado. Quando a nossa boca disse não ao Teu chamado. Quando as nossas costas se viraram a Ti, Senhor, no Teu chamado. Perdoa-nos, Senhor, por Tua graça e misericórdia. Renova essa aliança conosco, Senhor. Uma aliança de um Deus para com seu Filho. Aliança de um Deus para com seus servos e servas para a tua glória. Aliança de um Deus com a sua igreja por sua graça e misericórdia. Oh, que nossos passos, nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito sejam sim para a tua verdade e vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti. E eu te agradeço pela vida da Tua igreja, Senhor. Aonde os nossos pés foram acorrentados. Recondará, subir, liberta-nos, Senhor. Ará, eu condará. Aonde fomos aprisionados de uma confusão em nossa mente e nosso coração. Liberta-nos, Senhor amado, pelo poder da Tua palavra para a Tua glória. Recaidere, sondará, súbia. E reviste-nos, Senhor, com esta graça e autoridade para a Tua glória, em nome de Jesus. Assim oramos, Senhor, e Te agradecemos, Pai Santo, em nome de Jesus. Louve ao Senhor, amada igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos já encerrar. Sábado não haverá culto. Domingo, às 18h30, culto com a família, em nome de Jesus. Amém, amada igreja? Muito bem. Vamos orar agradecendo ao Senhor, pastor Bernardo. E em seguida o pastor Antônio ministrará a bênção apostólica. Amém? Amém, amados. Glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração nessa noite, amém? Vamos orar, feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pelo aquilo que Tu nos ensinou nesta noite, Senhor. Ah, Senhor, Tu nos chamou e nós temos cada um ministério específico, Senhor, e todos são importantes, Senhor, não há maior e nem menor entre nós. Todos temos a devida importância nesta obra, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Tu nos constituiu como filhos de Deus, propriedade peculiar, sacerdócio real. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos em paz e segurança, nos cobre com o Teu sangue, livra-nos de toda a cilada do adversário. Seja com a Tua igreja, prosperando, abrindo portas, fazendo milagres, Senhor, sustentando, Senhor, a fé de todos
que crê em Ti até a Tua vinda, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Abra as vossas mãos. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com todos nós, hoje e para todos sempre. E se você concorda, diga amém. Pai do Senhor Jesus.